Olá, meu nome é Fábio Salum, sou professor titular da Fundação Dom Cabral nas áreas de estratégia e de inovação. É um prazer estar aqui. O tema do nosso debate é alianças empresariais, a relevância do impacto socioambiental no desenvolvimento do Brasil e da América Latina. Esse tema, para mim, tem uma grande relevância porque quando falamos sobre a relação de criação de valor, sustentabilidade e performance nos negócios, nas práticas de ESG, tem gerado uma série de inquietações por parte do corpo executivo, por parte dos acadêmicos, pesquisadores como nós, e também, lógico, da sociedade em geral. Há muito desconhecimento sobre a relação dos parâmetros de métricas, de medição, de mensuração da performance ESG. E não é de hoje, porque antes desse termo, dessa terminologia, desse acrônimo chamado Environment, Social e Governance, ESG, ter surgido ou ter aparecido com mais ênfase durante essa pandemia, mais uma vez, lembrando que esse assunto não é um assunto novo, isso vem lá de 2006, quando Kofi Annan provoca essa discussão no mercado financeiro. Esse desentendimento em relação às métricas também já existia por parte de quem? De organizações que trabalhavam triple bottom line, com viés social, ambiental e econômico e financeiro, de uma autoria de John Welkingham, que vem de toda a lógica de raciocínio sobre o triple bottom line. Esse assunto já existia na pauta das discussões, tanto das startups, das empresas nascentes, sobre como eu meço, como eu mensuro, como eu devo monitorar o impacto gerado em prol do desenvolvimento de uma empresa e de uma nação. A mesma dificuldade eu replicaria para as organizações já existentes. A falta da capacidade de mensurar o impacto de uma maneira neutra, única, ou até diria eu, aqui nesse momento, padronizada, e eu me atrevo a dizer padronizada, é um dos grandes desafios das organizações, das pessoas que estão envolvidas nesse contexto. Por que eu estou dizendo tudo isso na minha abertura, no meu contexto? Porque eu estou me referindo à cultura de medir práticas que tenham uma relação direta com o desenvolvimento, com a retomada do crescimento de uma maneira a gerar e a promover maior integração, maior impacto social positivo para a sociedade das nações no entorno da América Latina. E por que eu estou dizendo isso? Estamos fazendo, vamos para o segundo ano, edição anual, basicamente, uma pesquisa de investigação em toda a América Latina. A seguir eu vou mostrar os slides que mostram um pouco sobre essa evidência, à procura de respostas. Como todo pesquisador, sempre estamos procurando respostas relativas a de que maneira as empresas, os seus colaboradores, os stakeholders no entorno das empresas podem ter uma cultura mais alinhada ao entendimento, ao conhecimento da prática de criação e de geração de valor. Então, alguns aspectos já de antemão eu posso colocar aqui para vocês que são desafios e que muitas das vezes ainda são ignorados por algumas autoridades, por alguns líderes, por algumas pessoas. O primeiro desafio é o nivelamento de conhecimento, o nivelamento conceitual, que, se permitido fosse, num menor espaço de tempo, esse aprendizado sobre os principais fatores que precisamos endereçar em prol de uma trajetória de retomada, de relacionamento e de crescimento de todos os atores de um ecossistema fosse possível, fosse compreendido, o impacto socioambiental viria junto, de maneira bastante acelerada, talvez, principalmente nesse processo de pós-pandemia, posso assim dizer, de retomada do crescimento. A segunda questão é termos uma disciplina, uma agenda, uma disciplina clara de uma agenda inclusiva e abrangente nas pautas de discussão que temos, tanto nas iniciativas públicas quanto privadas, nos órgãos de agência multilaterais. Eu acho que essa discussão de uma maneira estratégica, uma maneira tática e uma maneira bem prática e tangível, ela poderia promover, sem sombra de dúvida, o terceiro ponto, que são os incentivos. Os incentivos através de reconhecimento e de recompensas a essa aderência, a essa materialização das práticas de impacto socioambiental positivo, as práticas do ESG, que tanto se fala neste momento. Isso poderia trazer de maneira relevante um melhor resultado para o desenvolvimento do Brasil e da América Latina. Basicamente, minha primeira introdução seria isso. Dando continuidade à minha apresentação, eu gostaria de compartilhar alguns slides que retratam um pouco sobre a minha abordagem
sobre alianças empresariais e o foco da relevância do impacto socioambiental, que é fruto da nossa pesquisa no desenvolvimento da América Latina e do Brasil. Nós criamos o selo A-Impact. O selo é basicamente uma derivação da ideia de construirmos um hub que conecte projetos e soluções de impacto socioambiental a fim de quê? De promover a retomada do crescimento e principalmente a superação dos desafios das 17 ODS. Nesse aspecto, temos dois grandes alavancas de valor. A primeira delas, como vocês podem ver aqui, o relacionamento e a convivência de uma startup que nasceu inovadora e que tem o foco na América Latina com uma boa base de dados de relacionamento, que é o Innovation Latam, e a segunda é a nossa metodologia de pesquisa, método de análise, de maneira inédita, onde a Fundação Dom Cabral, eu com meus colegas professores e pesquisadores, desenvolvemos um método que nos garante e que nos dá condições de fazer o quê? A busca desse objetivo, responder às perguntas de pesquisa. Uma delas é que nós temos muito interesse de identificar, estudar e avaliar as evidências de impacto socioambiental promovido pelas startups que se localizam em toda a América Latina. Projetos esses, impactos esses, que estejam alinhados às demandas das empresas e de toda a sociedade. Empresas, organizações, a sociedade em geral, de maneira a realizarmos e a fazer com que essas práticas de ESG, aqui divulgado e promulgado já nesse fórum, certamente, tenham o que? Aderência, tenham efetivamente métricas para medir esse impacto. Então a metodologia, ela está pautada, sem sombra de dúvida, aos objetivos das organizações, que são práticas concretas de ESG, e também está pautada nos objetivos da ONU ou dos 17 ODS. Dividimos a primeira etapa na identificação dos modelos de negócios dessas startups quanto às suas práticas e seus propósitos autodeclarados, isso é muito importante, e na segunda etapa nós vamos fazer uma análise das evidências, essas evidências dos impactos efetivamente gerados, a fim de quê? De que nessa segunda etapa haja uma forma de se correlacionar com a primeira etapa. Evidências que concretizem aquilo que foi autodeclarado. Então, é um projeto de análise bidirecional, onde, num primeiro momento, a startup declara e, no segundo momento, a sociedade valida, confirma. Esse projeto, então, ele tem 7 etapas, nossa metodologia de trabalho. A ênfase que nós damos nesta segunda etapa, e particularmente neste momento, em 2021, final de agosto, início de setembro de 2021, nós estamos exatamente indo para a segunda etapa, onde o objetivo é procurarmos que as participantes, as startups, comprovem essas evidências de impacto socioambiental promovido. No ano de 2020, as ODS número 8, 10 e 11 foram as mais representativas. Em 2021, surge a ODS de número 12, também como bastante representativa na ótica dos participantes. Nós temos um colegiado, vamos dizer assim, nesse mosaico de rostos, de pessoas que atuam e que convivem com o nosso relacionamento no ecossistema em diferentes tipos de organização, iniciativas, tamanhos e países. Muito importante isso. No ano passado tivemos 65 participantes, neste ano já temos 80 participantes inscritos que são representantes dessas marcas e que nos ajudarão na última etapa a validar esses projetos de maneira íntegra e diferenciada. Os principais achados até agora é o Brasil liderando na primeira etapa da nossa pesquisa, com 24 países que se inscreveram, seguido de México e de Chile, e uma maior ênfase da participação das startups que têm o foco, vejam só, ênfase em impacto social e de educação, entre outros setores da indústria. Em resumo, os achados até agora é que os modelos de negócios estão privilegiando soluções para as empresas. Isso é muito bom, porque vem ao encontro desse fórum de hoje, de que maneira nós podemos provocar e promover a retomada do crescimento nesse Fórum Paulista de Desenvolvimento, e eu acho que a conexão com as startups é fundamental. O segundo aspecto são os marketplaces, como modelo de negócios mais voltados para atender o consumidor, aumentando a sua representatividade neste ano, e, finalmente, os negócios que endereçam soluções para mitigar os impactos na
empregabilidade no crescimento econômico, como eu disse antes, ODS 8, 11 e 12. Pois bem, nesse é o nosso papel, é o nosso foco, é o nosso trabalho. Eu trago aqui em primeira mão os principais resultados desse nosso projeto intitulado A Impact. Em novembro deste ano voltaremos com os resultados dessa edição e as novidades sobre as startups que foram reconhecidas. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, foi um prazer participar e manteremos contato. Um grande abraço, felicidades e saúde.